Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: ela é vital para nós. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, vou ler do versículo 1 ao 4. Dizem assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 3 de janeiro de 2025. Bondoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui, quero te agradecer por esse momento. Apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo: ela é vital para nós. E eu quero falar dela. Ela quem, Céu e Jessé? Da fé. A nossa fé em Jesus Cristo. Inclusive, a gente sabe que a fé é um dom de Deus. Uma coisa que a gente recebeu dele. E se é um dom, é graça de Deus para nós. Devemos conservar isso em nós como um presente. E essa fé, ela é nos dada para que a gente possa desenvolvê-la, né? Cuidar dela, deixar ela se desabrochar e manifestar-se em nós. Inclusive, Paulo diz que a fé, ela vai crescendo, ou seja, ela tem desenvolvimento. Depende muito daquele que a recebeu, né? E a fé, a gente sabe que é uma virtude pela qual a gente crê em Deus e em tudo que Deus tem nos revelado, já nos revelou, e eu tenho certeza que vai nos revelar a cada dia. Então eu escolhi aqui esse texto bíblico, onde João, na sua primeira carta ou epístola, ele está falando exatamente sobre a fé e os resultados. A fé em Jesus e os resultados, as consequências dessa fé depositada nele. Então ele fala que todo aquele que crê em que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido, né? Então, quando fala dele é nascido, não está se referindo propriamente à pessoa de Jesus Cristo, mas àqueles que se entregam a Jesus é nascido, né, de novo, através desse dom gratuito que Deus deu, ofertando Jesus para morrer por nós. Então, todo aquele que ama a Deus também vai amar o seu próximo, não é? E nisto ele segue aqui o versículo 2, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quer dizer, que amamos o próximo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não basta só dizer que ama, tem que amar e provar isto na prática. Tanto amar a Deus como ao próximo. E sobretudo aqui também, além do amor a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. Aí ele diz que este é o amor de Deus, que é que nós guardemos os seus mandamentos. E ele conclui dizendo uma coisa: os seus mandamentos não são pesados. Até Jesus disse, né?
Certa vez o meu fardo, meu, a carga que vocês, né, vai carregar ou vão carregar, se aceitarem a mim, é leve. E meu jugo é suave. Então, os mandamentos do Senhor não são pesados. Aí vem no versículo principal que deu o tema para essa mensagem de hoje, que ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em um mundo, gente, tão cheio de ofertas para tentar macular nossa vida espiritual, banquetes, né, que o mundo oferece, banquetes estes que vão tirando de nós o foco da nossa vida eterna, vivendo uma vida reta com Deus. Então a gente precisa vencer este tipo de mundo, tá? Estas, vamos dizer assim, essa gama de coisas que espiritualmente são muitas vezes colocadas por entidades espirituais do mal para nos deter no caminho, para até mesmo solapar a nossa fé. Então, se a gente valorizar ela, né? Se a gente guardar ela, se a gente trabalhar com ela, né? Exercer, fazer exercício em nossa fé, como eu dei o tema, ela é vital para nós, com certeza a gente vai vencer o mundo. E Deus quer que a gente vença o mundo. Romanos, Paulo fala, no capítulo 10 aos Romanos, vou ler versículo 8 e 9, veja o que ele fala sobre essa questão da fé em Jesus. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, aí ele fala qual é a palavra da fé. Qual é o papel da fé em nossas vidas? Aí ele diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, ou seja, de verdade, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a fé nos assegura não apenas vencer o mundo aqui, mas como Paulo diz, mantendo nós essa fé conosco, com nossas vidas, com certeza nós seremos salvos. Eu quero concluir deixando aqui 3 versículos onde o apóstolo Pedro dá assim um conselho para nós, mostra para nós como é a nossa fé. Primeira carta dele, de Pedro, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, dizem assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. Veja, temos que ter essa fé, como diz Pedro aqui, né? Está relatando, que nós devemos ter uma fé ao ponto de amar a Jesus Cristo, mesmo sem nunca tê-lo visto. Segue o texto, no qual, não o vendo agora, mas crendo, ou seja, exercendo a fé, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A gente se alegra com a presença de Jesus. Mas como é essa presença? Eu não vejo, Sérgio Jessé, mas é exatamente por essa arma poderosa que o Senhor Deus nos deu como dom, a fé. E aí a gente sente Jesus, a gente vê Jesus. É isso que Pedro quer dizer. Mesmo que vocês não estejam vendo agora, mas estão crendo, ou seja, estão usando a vossa fé. Aí ele diz, alcançando o fim
da vossa fé a salvação das almas. Então, lá no céu, olha, aqui a gente precisa de amor, né? Aqui a gente precisa de fé, ok, para chegar no céu, precisa de muita coisa. Mas lá no céu, não precisa você, eu, a senhora, o senhor, termos fé. Não. Já chegamos lá. É isso, veja que Pedro diz. Alcançando o fim da vossa fé. O fim da fé, ou seja, até o último momento da nossa fé. Quando a gente alcançar esse fim, ele diz, será a salvação de nossas almas. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que possamos valorizar de uma forma vital ela que a gente não pode deixar de tê-la conosco, a nossa fé. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.